Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E durante essa série de pregações, ainda que nós temos ouvido sobre situações que podem acontecer em nossas vidas, ao nosso redor, situações que podem desestabilizar o mundo ao nosso redor, que podem desestabilizar as nossas vidas, e nós temos confrontado essas situações com o Deus Criador, com o Deus soberano, Senhor da história, com o Deus que criou e sustenta toda a realidade e que é o Salvador. E nós temos visto como a fé nesse Deus faz toda a diferença. E mesmo que, ainda que situações aconteçam, nós sabemos a quem podemos recorrer em meio a tudo isso. Eu gostaria de orar por você nesse início de culto, orar com você, para que o tempo de louvor seja um tempo especial. Tempo onde nós realmente conseguimos entregar tudo a esse Deus e nos conectarmos com Ele. Para que o tempo da palavra seja um tempo de profunda meditação, onde os nossos corações se abrem para receber daquilo que Ele tem para nós. Amém? Eu vou orar com vocês. Senhor, obrigado, porque nós temos a oportunidade de cultuar ao Senhor, ao Deus Criador, vivo e verdadeiro. E quando nós cultuamos ao Senhor, quando nós louvamos ao Senhor, quando nós tudo entregamos ao Senhor, nós encontramos a verdadeira vocação da nossa vida. Nós nos tornamos mais parecidos com esse Deus a quem adoramos. Senhor, que esse tempo que segue agora seja um tempo de louvor, mesmo distantes, mesmo cada um, dentro da sua casa, distantes uns dos outros, possamos nos conectar, Senhor. Deus, eu oro para que de igual forma o tempo da palavra seja um tempo especial, onde o Senhor venha falar conosco, e de tal forma que a gente vá construindo a nossa visão de mundo e visão da realidade. E ainda que situações mudem, situações venham, nós sabemos em quem temos confiado. Em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, recebe esse culto. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Que você aproveite ao máximo esse tempo e que você seja abençoado nesta manhã. Amém. Eu tentei enganar a mim mesmo ao pensar que poderia viver longe dos teus braços. Mas a verdade é que nunca encontrei nada igual à maneira que você me aceitou. Desde sempre me aceitou. Desde sempre e foi de graça que eu recebi o que o mundo inteiro não pôde comprar. E foi de graça que eu recebi o que o mundo inteiro não pôde comprar.
poderia viver longe dos teus braços. Mas a verdade é que nunca encontrei nada igual à maneira que você me aceitou. Desde sempre me aceitou. Desde sempre e foi de graça que eu recebi. O que o mundo inteiro não pôde comprar, e foi de graça que eu recebi. O que o mundo inteiro não pôde comprar, e de tanto eu buscar ser aceito por ti, surpreende o teu amor que sempre me cercou, e com toda essa graça me ensinou a acreditar que não sou mais eu quem vivo, e é você quem vive em mim. Vive em mim. Quem vive em mim. Vive em mim. E foi de graça que eu recebi. O que o mundo não pôde comprar, e de tanto eu buscar ser aceito por ti, surpreende o meu amor que sempre me cercou, e com toda essa graça me ensinou a acreditar que não sou mais eu quem vivo, e é você quem vive em mim. Que vive em mim. Vive em mim. Vive em mim.
Mesmo se eu me abalar, o teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. O teu amor não falha. Tu és mesmo pra sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas e o teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. O teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. E o teu amor não falha. Tu és mesmo pra sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas e teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, tu és mesmo pra sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. E o teu amor não falha. Não, não, não. Oh, teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia, Pai, nós cremos nisso, que o teu amor nunca falha, Pai. Independente da situação que estamos atravessando, o teu amor é único, Pai. O Senhor é fiel, o Senhor não muda de acordo com as circunstâncias, Pai. Se o vento é forte, o Senhor está a nosso favor, Pai. Se as dificuldades são grandes, o Senhor está conosco, Pai.
porque o teu amor não falha, Pai. E nós cremos nessa palavra, nós cremos nessa oração cantada, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Bom dia, mais uma vez nos reunimos aqui para cultuar ao Senhor e estamos numa série intitulada Ainda Que. Durante esse mês e o próximo mês nós vamos olhar para situações em nossas vidas, ao nosso redor, em que nós podemos dizer, ainda que eu esteja passando por essa situação, eu tenho esperança. Eu sei em quem tenho crido, eu posso receber conforto, eu posso receber abrigo, eu posso ser fortalecido, ainda que. E hoje nós vamos olhar mais uma passagem das Escrituras que é bastante conhecida e que nos coloca numa situação de refletir sobre ainda que. E o texto que eu tenho separado para essa manhã é o texto de Isaías, capítulo 40. O finalzinho do capítulo 40 de Isaías diz assim, a partir do versículo 27, eu vou ler aqui da NVI, diz, por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Essa é uma passagem tão conhecida das Escrituras, ela virou também canção, eu cantei muitas vezes na minha juventude cânticos que foram inspirados por essa passagem e ela é uma passagem belíssima, nesse capítulo 40 de Isaías, que inicia um novo livro, um novo bloco dentro desse livro de Isaías. E é interessante porque essa passagem tem uma mensagem que se conecta com algo que eu tenho ouvido muitas vezes nesse momento em que a gente está vivendo. E que mensagem é essa? E o que é que eu tenho ouvido que me fez olhar para esse texto? Bom, nós estamos aí já há mais de um ano atravessando por uma pandemia. Nossa igreja, durante todo esse período, não tem feito cultos presenciais. Nós estamos aqui com essas transmissões online. Nós temos usado outras maneiras de tentarmos nos manter conectados uns aos outros, reuniões de oração, grupos pequenos online, outras formas de interação através do WhatsApp, estamos compartilhando devocionais pela manhã, temos entrado em contato com os membros da igreja, ou seja, temos tentado manter uma conexão nesse período, mas é um período longo sem os encontros presenciais. E nesse tempo, então, conversando com muitas pessoas que às vezes nós não vemos essas pessoas participando de um encontro ou outro, de uma reunião ou outra, e nós queremos saber o que está acontecendo com elas, como é que elas estão. Algumas pessoas têm nos dito que estão sentindo-se fracas, que estão sem forças nessa hora, nesse momento. De fato, essa palavra, eu estou fraco, ou estou sem forças, é uma expressão que eu tenho ouvido com frequência, cada vez maior à medida em que o tempo passa e que nós continuamos fazendo essas reuniões online e não temos a oportunidade de nos reunir presencialmente. Então, essa palavra de Isaías é uma palavra que fala aqueles que estão cansados e aqueles que, porque estão cansados, estão sentindo-se
fracos. Essa é uma palavra para aqueles que estão dizendo e que poderão, espero dizer após essa palavra, ainda que eu não tenha força, o Senhor é capaz de renovar as minhas forças. Ainda que eu não tenha força, eu encontrarei no Senhor uma promessa de fortalecimento espiritual. Essa é uma palavra direcionada a todos que se sentem fracos nesse momento, que se sentem sem forças e que precisam de um renovo espiritual. Então vamos lá, 3 verdades sobre Deus que precisamos nos lembrar quando estamos sem forças. A primeira delas, Deus não se esqueceu de nós. O texto começa no versículo 27, o texto lido começa no versículo 27 com a seguinte pergunta: por que reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa por minha situação, ou pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Por que você está reclamando, se queixando e dizendo que Deus não se interessa por sua causa, que Deus não considera a sua causa, não está interessado na sua situação? Essa é a pergunta. Quantas pessoas nesse momento talvez estejam fazendo essas mesmas queixas, fazendo essas mesmas reclamações? O Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não se interessa por minha situação, o Senhor não ouve e nem considera a minha causa, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Quantas pessoas estão sentindo-se fracas, abatidas, sem forças, porque pensam que Deus se esqueceu delas? Mas nós devemos olhar para o texto aqui, olha só, a pergunta é feita da seguinte maneira: por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? Em primeiro lugar, quando nós olhamos essas duas palavras, esses dois nomes, Jacó e Israel, aqui é um indicativo de Deus que está falando assim: eu não me esqueci de vocês, eu sei quem vocês são, Jacó e Israel. Ou seja, Deus não estava falando para Jacó e Israel, Deus está falando para o seu povo, e Jacó e Israel são a mesma pessoa no livro de Gênesis. Jacó mais tarde se tornou Israel, quando ele teve um encontro transformador com Deus e lutou com o anjo lá no val de Jaboque. Deus o abençoou e mudou o seu nome de Jacó para Israel, e depois o nome de Israel se tornou o nome de todo um povo. Mas quando Deus fala de Jacó e Israel aqui com o seu povo, que estava no exílio, que estava passando por situações difíceis e que estava se perguntando: Deus não se importa conosco mais, Deus se esqueceu de nós. Quando Deus fala para eles e o chama de Jacó e Israel, o que Deus está falando aqui? Deus está falando: eu não me esqueci de vocês, eu sou o Deus de Jacó e de Israel, eu sou o Deus da aliança, eu tenho uma aliança com o meu povo para guiá-lo, para salvá-lo, para protegê-lo. Eu não mudei, eu não me esqueci de vocês, eu sou o Deus da aliança, eu sou o Deus de Jacó e Israel. Então é isso que o texto nos faz ver acerca de Deus, e esse é o mesmo Deus, esse é o Deus que fala conosco hoje, é o Deus que não se esquece de nós. Se nós olharmos esse capítulo 40 de Isaías, ele começa com as palavras: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, confortai o coração de Jerusalém. É algo belíssimo isso, quando nós pensamos que todas essas palavras têm uma conotação não só de relacionamento, de intimidade, mas uma conotação de cuidado. Um Deus que cuida do seu povo, um Deus que encoraja o seu povo, um Deus que tem uma proximidade com o seu povo e que está interessado em falar ao coração do seu povo de maneira emotiva, de trazer consolo, conforto e encorajamento. De fato, essas palavras vão aparecer, essas palavras consolo, conforto, vão aparecer nessa porção do livro de Isaías, do capítulo 40 ao capítulo 55, 16 vezes, nos lembrando de que Deus é um Deus que se interessa
pelo seu povo que está preocupado em transmitir consolo e conforto ao seu povo. Nesse mesmo capítulo, no versículo 11, a gente encontra como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ele ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Nota, Deus está se colocando aqui como um pastor, Deus está se colocando aqui como um pastor que carrega as ovelhas no colo. Deus está dizendo assim, eu não me esqueci de vocês, eu sou o bom pastor, eu carrego as minhas ovelhas no colo. Mais ainda, se nós olharmos em Isaías 49, Deus vai se colocar de uma maneira ainda mais intensa para nos lembrar de que Ele não se esquece de nós. No versículo 13 diz assim, gritem de alegria, ó céus, regozijem-se, ó terra, e rompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola, novamente a palavra consola aqui, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus afligidos. Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você na palma ou nas palmas de minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. É assim que Deus está dizendo. Deus se coloca aqui como uma mãe que é incapaz de esquecer do seu filhinho de colo. E Deus diz, vocês estão na palma das minhas mãos. Deus não se esqueceu de nós. Então nós precisamos, a primeira verdade sobre Deus que nós precisamos quando nós estamos atravessando momentos difíceis e nos sentindo fracos e abatidos, sem força, nós precisamos nos lembrar disso. Deus não se esqueceu de nós. Segunda verdade sobre Deus que nós precisamos nos lembrar nesses momentos difíceis é a seguinte, nós precisamos nos lembrar que nós somos fracos, mas Deus é forte. Deus não é como nós. Nós somos fracos, mas Deus é forte. Deus se coloca aqui nesse texto como um Deus não só forte, mas como um Deus incomparável. No versículo 28 diz assim, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Deus criador do céu e da terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Esse é o Deus a quem servimos. É um Deus que não se cansa, é um Deus que não fica exausto, é um Deus cuja sabedoria é insondável, é um Deus incomparável. Versículos 18 e versículo 25 desse texto de Isaías capítulo 40, Deus pergunta, com quem vocês irão me comparar? Com quem? Não existe ninguém a quem Deus possa ser comparado. Deus é um Deus maior do que as nossas concepções sobre Deus. Deus é um Deus maior do que todo o universo que Ele criou. Deus é um Deus todo-poderoso. Esse Deus da aliança é também o Deus todo-poderoso. Esse Deus que faz um concerto com o seu povo para guiá-lo, para salvá-lo, para protegê-lo, é um Deus que não só deseja fazer isso, mas é um Deus que pode fazer isso. Ele tem a vontade de fazer, ele deseja fazê-lo, e ele tem condições de fazê-lo, porque ele pode fazer todas as coisas, ele quer salvar, e ele pode salvar. Esse é o Deus que se manifesta e se revela a nós, é um Deus incomparável, é um Deus que nos faz lembrar, inclusive, desses dois aspectos da divindade, muito presentes aqui nesse texto, que é o aspecto da transcendência de Deus e da imanência de Deus. Duas palavras teológicas importantes para considerarmos acerca de Deus. A transcendência de Deus diz respeito justamente a essa grandeza de Deus, diz respeito ao fato de que Deus é totalmente o outro, Deus é completamente diferente de nós, está infinitamente exaltado acima de nós e de todas as suas criaturas. Deus é um Deus dos céus, Deus é o Deus soberano. E, no entanto, esse Deus que criou o universo, que
se revela aqui em Isaías de uma maneira extraordinária. Eu não vou ler os versículos todos aqui, mas eu encorajo você a pegar esse texto do capítulo 40 e ler depois e refletir nele. Esse Deus que fala sobre a sua grandeza na criação e que considera as nações da terra, o mundo, tudo isso como absolutamente nada. É um Deus que, no entanto, também se revela como um Deus que habita com aquele que é quebrantado de coração. É um Deus próximo, é um Deus que, como nós já vimos aqui, é um Deus de aliança, de conserto, é um Deus que tem prazer em consolar e confortar o seu povo, é um Deus que fala acerca do seu povo, que Ele tem esse povo na palma das suas mãos, que Ele é para esse povo como uma mãe, que é incapaz de esquecê-lo. É um Deus transcendente, mas é um Deus imanente, que está perto de nós e que manifestou ainda mais a sua proximidade de nós através da pessoa do seu Filho Jesus, Emmanuel, Deus conosco. A terceira verdade que nós precisamos lembrar quando estamos nos sentindo fracos, abatidos, no meio de todo esse momento, cansados, e como consequência do nosso cansaço, nós estamos então sem forças, nós precisamos nos lembrar que Deus fortalece os cansados. Veja o versículo 29, Ele fortalece o cansado. Você está cansado? Boas notícias para você. Deus que criou o universo, Deus que é todo poderoso, Deus que é um Deus de aliança, que não se esquece de nós, Deus está dizendo, eu sou Deus que fortaleço o cansado. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Deus olha para nós, no momento em que estamos cansados e abatidos e sentindo sem forças. Deus diz, eu não abandonei vocês. Deus diz, eu sou totalmente poderoso e capaz. Vocês são fracos, eu sou forte. E Ele diz através do profeta a seguinte palavra, diga o fraco, eu sou forte. Por quê? Porque nós estamos em comunhão com esse Deus que fortalece os fracos e os abatidos. Deus olha para nós com compaixão e Ele é capaz de nos fortalecer. Então gostaria que você se lembrasse disso. Nesses momentos, porque é exatamente em momentos como esse em que nós somos tentados a questionar a bondade de Deus, questionar o fato de que Deus está próximo ou se interessa por nós, a pensar que Deus nos abandonou, que Deus esqueceu, a mergulhar aí numa situação e pensar que Deus não pode nos salvar. Nós temos que nos lembrar que Deus está conosco, que Deus olha para nós, que Deus é capaz de nos socorrer, que Deus deseja fazê-lo, que Deus quer fortalecer as nossas vidas. Ele é o Deus que fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Agora, duas verdades acerca de nós mesmos que o texto nos revela e que são importantes considerarmos e nos lembrarmos quando estamos sem forças. A primeira delas é, quando nós nos sentimos cansados e fracos, nós devemos nos lembrar que isso acontece meramente pelo fato de que nós somos seres humanos. Diferente de Deus, que não fica cansado, nós, criaturas finitas, seres humanos, nós ficamos cansados. Versículo 30 é claro sobre isso, ao dizer que até os jovens se cansam. Não são somente os velhos, não são somente aqueles que estão na terceira idade, aqueles que já viveram bastante e vão dizer, eu estou cansado. Diz que até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Nós somos seres humanos e com todo o nosso vigor e com toda a nossa força, nós ainda podemos ficar cansados. Nós ainda podemos ficar abatidos, nós ainda podemos nos sentir como se toda a nossa força tivesse sido tomada e tirada de nós. É por isso que a gente vê hoje em dia tantas pessoas, tantos jovens e até mesmo adolescentes, pessoas na flor da idade, que estão mergulhadas na depressão, que se sentem exaustas, que estão cansadas da vida, pessoas que deveriam dizer, estarem plenas de vida, estarem olhando para a vida e para o futuro com toda a expectativa e antecipando dias de grande alegria. Pessoas que estão
cansadas, exaustas, que perderam o sentido da vida, que perderam a esperança por viver. Quantos estão cometendo suicídio na flor da idade? Isso acontece novamente, porque nós somos seres humanos, fracos. Nós somos fracos por natureza. Essa é a nossa natureza, essa é a nossa condição. Nós somos fracos comparado a esse Deus. Deus é forte, nós somos fracos. E precisamos nos lembrar disso. E por causa disso, nós precisamos então entender que há limites em nossa vida. Nós não podemos viver sem limites. Nós precisamos aprender a respeitar os limites do nosso corpo. Nós precisamos aprender que nós temos que descansar, que nós temos que dormir, que nós temos que nos alimentar, que nós temos que fazer uma série de coisas para preservar a nossa saúde física, a nossa saúde emocional e a nossa saúde espiritual. Nós precisamos entender que nós somos limitados e que a nossa força não vem de nós mesmos, assim como a nossa força física depende de uma boa alimentação, a nossa força espiritual depende de uma boa alimentação espiritual. Nós precisamos entender essas coisas, respeitar essas coisas. Nós somos humanos, carentes de força que não é inata, mas que nos é dada à medida em que nós recebemos, quer pelo alimento, quer pelo descanso, repouso, sono, quer por receber espiritualmente da palavra de Deus, a força e o encorajamento que recebemos do seu Espírito Santo. Então, é simplesmente porque nós somos humanos. Não existe nada além disso, é que nós ficamos cansados. Segundo, nós precisamos entender acerca de nós mesmos, que se nós confiarmos em Deus, nós receberemos força de Deus, ou seja, nossa força está em confiar em Deus. Versículo 31, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, ou aqueles que depositam a sua esperança, ou colocam a sua esperança no Senhor, aqueles que se colocam numa posição de dependência do Senhor. Todas essas são formas que nós poderíamos usar para traduzir aquilo que o texto diz aqui, quando nós lemos esperar no Senhor. É colocar toda a sua esperança no Senhor, é confiar no Senhor. O termo é o mesmo que nós lemos no Salmo 40. Eu coloquei toda a minha esperança no Senhor, eu esperei pacientemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim. É o mesmo termo. Então, esperar no Senhor é colocar a sua esperança, a sua confiança, é dizer para Deus e reconhecer diante de Deus que você depende dEle, você é fraco, você é limitado, você é humano, Deus é Deus, por isso eu dependo dEle. Ele é o meu Criador, Ele é o meu pastor, aquele que me carrega no colo, Ele é para mim como uma mãe, Ele é para mim como um pai. Eu dependo dEle, eu preciso dEle. Eu coloco a minha confiança e a minha esperança nele. Quando nós entendemos isso acerca de nós mesmos, e quando nós entendemos aquelas coisas acerca de Deus, e nós conciliamos essas duas coisas, nós podemos ter as nossas forças e as nossas vidas renovadas. Há uma promessa aqui de renovação espiritual. É interessante a imagem que é usada aqui das águias, porque as águias são capazes de voar acima da tempestade. Quando a águia vê um tempo mau, a águia voa o mais alto, acima das nuvens, acima das tempestades, ela se coloca acima do tempo mau. A águia não voa embaixo da circunstância do tempo mau, mas acima. E é isso que o texto diz aqui, nós podemos ser renovados e receber forças do Senhor, de tal maneira que quando estamos atravessando por um tempo mau, por uma circunstância adversa, quando o mundo está caindo em desordem,
caos, nós não estamos debaixo dessa situação, nós, com a força do Senhor, nos colocamos acima dessa situação, nós voamos acima da tempestade, acima do tempo mau, acima da adversidade. Nós não somos guiados por essas coisas, nós somos guiados pela força do Senhor, que faz nos voar mais alto como águias. Então eu gostaria de dizer a você, se você está cansado, aprenda a palavra de Deus nessa manhã. Receba da palavra de Deus, desse Deus que ama e que não esqueceu de você, desse Deus que é poderoso. Você está cansado, você é fraco, Ele não se cansa, Ele é todo poderoso. Desse Deus que tem uma aliança de guardar e preservar você de acordo com os propósitos dEle. Desse Deus que disse, eu dou força ao fraco. Então, se você está cansado, aprenda a descansar em Deus. O que você não deve fazer é descansar de Deus. Porque é isso que eu ouço às vezes as pessoas falarem. Eu estou fraco, eu estou cansado, eu vou dar um tempo de Deus. Não faça isso. Você não pode dar um tempo de Deus. Você de fato não consegue viver um minuto da sua vida sem Deus. Você pode viver, você pode continuar existindo, você pode continuar sendo um ser, mas você não pode experimentar a plenitude da vida sem esse Deus. Você vai cada vez mais mergulhar num vazio existencial sem Deus, porque Deus é o único capaz de dar sentido, propósito, direção, orientação para as nossas vidas. Então, descanse em Deus, não de Deus. Jesus disse, se você estiver cansado, se você estiver se sentindo sobrecarregado nesse momento, Jesus falou, venha a mim. Não vá na direção oposta a Deus, não fuja de Deus, vá na direção de Deus. Venha a mim, Jesus disse. Vá a Jesus com o seu fardo, com o seu peso e aprenda a descansar nele. E se você recebeu o consolo de Deus nesses dias, se você tem recebido o consolo de Deus, se você tem sido fortalecido pela presença de Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, pela comunhão com os irmãos, se você está participando de todas essas coisas no meio da pandemia, mas você está perseverando, e essa perseverança tem feito com que você se sinta fortalecido, renovado na sua fé, talvez até mais do que você estava antes da pandemia. Se você está recebendo forças de Deus nesse momento, eu quero encorajar você a levar consolo a outras pessoas. Leve consolo a outros, leve encorajamento a outros, leve a palavra de Deus a outros. Procure outras pessoas, pense em outras pessoas que estão fracas, que estão abatidas, que estão cansadas. Leve a palavra de Deus e o consolo de Deus e o encorajamento de Deus para essas pessoas. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, tem uma palavra muito importante para nós. Diz assim, irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, encorajem aqueles que estão sem ânimos, ânimos, espírito, alma, aqueles que estão se sentindo fracos, abatidos, quase mortos, encorajem, levem ânimos, levem a palavra de Deus, o Espírito de Deus, a força de Deus para essas pessoas, ajudem os fracos e sejam pacientes com todos. Então, se você precisa de descanso, descanse em Deus. Se você tem recebido o descanso de Deus e a renovação de Deus em sua vida, leve isso para outros, encoraje o desanimado, ajude o fraco, seja paciente com as pessoas nesse momento tão difícil pelo qual todos nós estamos passando. Ainda que eu não tenha força, esperarei no Senhor, Ele renovará as minhas forças. Vamos orar juntos. Deus, eu oro por meus irmãos e irmãs, eu oro por todos aqueles que estão conectados e ouvindo a Tua palavra e vendo esse vídeo, ou ouvindo num podcast. Eu oro a Deus por todos aqueles que estão se sentindo abatidos, fracos,
cansados, desanimados diante de tudo o que está acontecendo. E eu peço que o Senhor ajude a cada um a voltar os olhos para o Senhor, a não tirar os olhos do Senhor, ou se tiraram os olhos do Senhor, a voltarem os olhos para o Senhor e verem que Tu és um Deus bom, que Tu és um Deus de aliança, que Tu és um Deus de amor, que Tu és um Deus que quer ter um relacionamento com o Teu povo, com aqueles a quem o Senhor criou, que o Senhor quer ter um relacionamento com esse universo, que Tu és um Deus maior do que o universo, que Tu és um Deus que transcende a criação, mas Tu és um Deus que se manifesta e que se revela e que se relaciona com a Tua criação. Deus, que eu peço para que essas pessoas possam encontrar-se novamente com o Senhor e receber força que somente o Senhor pode dar. Eu peço que o Senhor tire dessas pessoas todo sentimento de derrotismo e de fracasso, que elas possam entender que nós, como seres humanos, muitas vezes, de fato, ficamos cansados e sobrecarregados, mas é justamente por causa disso que precisamos voltar ao Senhor dia após dia, momento após momento de nossas vidas, para recebermos a força que o Senhor pode dar. E eu oro, Deus, para todos aqueles que estão encorajados, que têm sentido-se consolados, confortados, que têm recebido do Senhor forças nesses tempos difíceis, para que todos possam ser instrumentos do Senhor e levar essa palavra, e levar o consolo, e levar o encorajamento a outros, para que nós possamos crescer no meio dessa pandemia e nos fortalecer e conhecer mais do Senhor e apresentar mais quem Tu és para aqueles que não Te conhecem. É isso que eu Te peço, para que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, na terra como nos céus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Permanecemos em devoção aos ensinos de Tua palavra. Permanecemos em comunhão no partir do pão e nas orações. Juntos Te adoramos, nos rendemos aos Teus pés, reconhecemos quem Tu és, nosso Salvador, nosso Salvador. Permanecemos em devoção aos ensinos de Tua palavra. Permanecemos em comunhão no partir do pão e nas orações. Juntos Te adoramos, nos rendemos aos Teus pés, reconhecemos quem Tu és, nosso Salvador,
Louvado seja o teu santo nome, Pai. Amém, Pai. É isso aí, pessoal. Nós fomos alimentados com a palavra, nós tivemos um tempo de louvor, de conexão com o Criador, né? E eu acredito que nós fomos abençoados durante essa transmissão, durante esse culto. Se você não nos conhece e quer saber mais sobre quem nós somos, mais sobre o Projeto 242, o QR Code é o caminho para isso. Nós temos o maior prazer em responder as suas perguntas e conhecer você também. Eu gostaria de orar, né, no final desse culto. Senhor, muito obrigado por mais um culto. Muito obrigado porque durante todo este tempo de pandemia e que tem sido um tempo tão longo, onde nós não conseguimos nos reunir presencialmente para um culto, nós temos essa grande possibilidade, que é estarmos juntos através dessas transmissões, através dos cultos online, Senhor. E nós somos gratos ao Senhor, porque isso tem alimentado nossa fé, isso tem nos ajudado a permanecermos fiéis, isso tem alimentado a nossa esperança e nos tem dado uma perspectiva de mundo muito mais ampla, porque está alicerçada no Senhor, Pai. Eu oro para que durante toda essa semana a Tua palavra continue reverberando em nossas mentes e corações e produzindo frutos em nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Muito obrigado. Amém. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e nós continuamos juntos, firmes em nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais. Lembrando que você pode ver outras mensagens desta série no link ao lado ou de outras séries no nosso canal do YouTube. Nossas mensagens estão no formato podcast nas principais plataformas digitais.